Shabbat Shalom para todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rocha Francisco, professor aqui dessa casa, com maravilhosos professores que nós temos aqui. Hoje nós estamos no dia 20 de janeiro estudando a Parashá Miketz, é a 10ª porção, que se encontra em Gênesis no capítulo 41, verso 1, e vai até o capítulo 44, verso 17. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar todos os presentes, abençoar a mim. Essa Parashá eu particularmente amo estudar e compartilhar e ensinar a vida de José, por dois princípios, né? Primeiro, porque aqueles que estão se chegando a casa, se você olhar a história de José, você vai ver uma semelhança muito grande da história de José com a história do nosso Messias Yeshua. Essa relação de Yeshua para com a nação de Israel é muito semelhante da relação entre José com os seus irmãos. Não é à toa que a tradição judaica, ao longo dos milênios, sempre teve uma visão do Mashiach ben Yosef, né? Que quando você pega a literatura judaica escrevendo as características do Mashiach ben Yosef, muitas coisas se assemelham. Mashiach quer dizer Messias, ben filho de José, né? Muito se assemelha às características daquilo que aconteceu na vida de Yeshua. Não todas as coisas, mas boas partes daquilo que o judaísmo entende sobre o Mashiach ben Yosef se cumpriu sobre a vida de Yeshua, principalmente a crença do Messias que morreria, porque tem essa visão do filho de José, que de fato seria um Messias que morreria, atrelado aí com no passado, quando a tradição judaica entendia Isaías 53 como uma profecia acerca do Messias. Então, quando você pega a história de José, você vai ver muitos paralelos que convergem com a história de Yeshua. Foi rejeitado e vendido pelos seus irmãos, ele foi morar em outra terra, em outra região, lá se tornou governador. De certa forma, ele provia os seus irmãos em muito tempo, né? E seus irmãos se aproximaram dele, não reconheceram, não viram, só José que os reconhecia. E chega um certo momento onde José já estava ali tratando e interagindo com seus irmãos, ele se revela aos seus irmãos e todos o reconhecem como seu irmão e como aquele grande governador, né? Muito semelhante ao nosso Mashiach, que foi vendido, foi crucificado, foi rejeitado, foi vendido, vamos dizer assim, foi por 30 moedas ali por Judas. Ele está governando nos dias atuais, é o grande rei, o rei dos reis. Ele está interagindo com seus irmãos, mas de certa forma ainda existe um véu ali que os impede de enxergar Yeshua como o Mashiach, né? Colocaram uma roupagem em Jesus, em Yeshua, que não é a verdadeira, assim como colocaram em José no passado. Ele devia estar com uma vestimenta muito egípcia, de maneira que seus irmãos não o reconheceram, não o viram da forma como ele foi criado, um judeu, né? Um hebreu. E assim também colocaram uma roupagem em Yeshua de maneira que os judeus não conseguem o reconhecer. Mas em um determinado momento, o próprio Mashiach há de se revelar para os seus irmãos e todos o reconhecerão como o Mashiach, como filho da casa de Israel, como um judeu e como o rei dos reis, o Mashiach, que há de reinar sobre toda a nação de Israel. Então, eu fico muito encantado em estudar a história de José, primeiro por esse princípio, e segundo, pelo fato da forma como ele conduziu as situações de sua vida. Me encanta, irmãos, eu já falei isso aqui diversas vezes, né? Me encanta o fato da Bíblia não esconder os problemas das pessoas. Porque a gente tem aquele princípio de achar que as coisas são perfeitas, né? Às vezes num casamento, achar que a mulher vai casar com um príncipe. O homem acha que vai encontrar uma rainha, né? Com todas as perfeições. A gente olha para um pastor, acha que esse homem é santo, é perfeito, não tem nenhum defeito. A gente tem mania de rotular as pessoas sempre na característica mais perfeita possível. E essa não é a realidade, esse é o modelo. Eu sempre digo a vocês, na Bíblia existe um modelo, existe uma referência que todos nós precisamos buscar. E de fato existem homens e mulheres que alcançam esses modelos. Abraão alcançou, veja Jacó alcançando, Iosef alcançou. Vai olhando, o Yeshua é o nosso grande modelo, ele é a nossa grande referência.
Mas em alguns aspectos, Yeshua não é referência para mim. Sobre casamento, Yeshua não casou. Sobre paternidade, Yeshua não foi pai, né? Mas ele é o modelo exato de como obedecer, como cumprir a vontade de Hashem. Então, esses modelos, eles estão ali para que a gente tenha como referência. Mas a maioria de nós, meus amados, a maioria de nós estamos ainda com a característica de se aperfeiçoar. E tudo bem, eu sempre digo isso, tudo bem, que isso faz parte dos filhos de Hashem, faz parte dos filhos de Deus, de reconhecer que tem problemas. E eu fico super encantado de estudar uma paraxá que fala de problemas familiares, onde irmãos com ciúme de outros, que vendeu o outro, que teve ódio com o outro. Isso é correto? É evidente que não, mas é a nossa realidade e a Bíblia não esconde isso. E o que eu quero ensinar a você aqui hoje é a forma como Deus age para com seus filhos. E por que isso é extremamente importante? Porque você precisa entender a forma como Deus age para com a sua criação, para que você não venha se frustrar, para que você venha entender que esse é o modelo de Deus. E não adianta nenhum de nós fugirmos desse modelo, porque essa é a característica divina. Então, quando os sábios estudam a história dos patriarcas, estudam a Torá e encontram esses problemas familiares, também se aprende com esses problemas a forma de lidar com eles, a forma de sair deles, a forma de enfrentá-los, a forma de vencê-los. Então, por que é importante a gente estudar isso? Porque a gente vai compreendendo como que Deus coloca as situações para com a sua criação, para com os seus filhos. E não são situações fáceis, extremamente complexas. Imagina um jovem com 17 anos sendo afastado dos seus familiares, sendo vendido para uma região onde a língua não era a mesma que ele conhecia, indo para um local, se tornando escravo, depois sendo injustiçado, julgado por um assédio sexual na qual ele não cometeu, vai para um cárcere de uma forma injusta, fica anos naquele cárcere. Percebe? E todas essas situações, não imagine que Deus estava de uma forma, como posso dizer assim, de escanteio, onde Deus não estivesse governando, onde não tivesse a permissão de Deus para que essas coisas ocorressem. Pelo contrário, Deus estava à frente de tudo. E a gente precisa compreender esse modo operante de Deus para que a gente não venha se frustrar, para que a gente entenda assim, poxa, se eu estou passando por algo semelhante, eu também preciso aprender com José e com essas histórias, quais são as formas adequadas a se tomar para que eu venha suplantá-las, para que eu venha vencê-las. Então, é o que eu busco trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então, o título dessa paraxá é assim, do cárcere ao governo. Do cárcere ao governo, a fidelidade que amadurece no tempo de Deus. Do cárcere ao governo, a fidelidade que amadurece no tempo de Deus. A paraxá começa com 2 anos após José ter interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro. O texto destaca que o tempo de Deus não é imediato. Você lembra que José estava lá no cárcere, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro? Essa paraxá inicia 2 anos após. Quando ele interpreta o sonho lá, o padeiro, se eu não me engano, ele morre, né? E o copeiro, ele sobrevive, ou não sei se é o inverso, mas eu acho que é o copeiro que sobrevive. E aí ele fala, lembra de mim quando você estiver perante o rei, né? E ele achou que talvez ele pudesse ter algum benefício por uma interpretação correta. Não, se passaram 2 anos, 2 anos após essa situação, quando o faraó tem esse sonho aqui, que você, se prestou atenção na leitura do Isaac, vai entender melhor a paraxá, tá bom? Então, eu vou fazer um pequeno resumo aqui dessa paraxá, para que a gente entre ali no estudo de uma forma mais direta. Então, primeiro você vai ver os sonhos de faraó. Quando o faraó ele sonha com 7 vacas gordas, devoradas depois por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias consumidas depois por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito consegue interpretar esse sonho de faraó. O copeiro então se lembra de quê? De José, que 2 anos antes interpretou de uma forma correta o sonho que ele e o padeiro tiveram. José interpreta os sonhos afirmando claramente, não está em mim esse dom. Deus dará a resposta favorável a faraó. Então, já começa a paraxá aí,
Faraó tendo o sonho, chamando a José para interpretar esse sonho, e José faz a interpretação perfeita. Os 7 anos de fartura representam as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias, e os 7 anos de escassez representam as 7 vacas magras e as espigas secas. José ainda propõe um plano administrativo e Faraó o estabelece como governador do Egito. Depois, José como governador, então ele é colocado ao cargo de primeiro-ministro do Egito. Ele como governador e o tempo da fome, José administra sabiamente, armazena mantimentos e o Egito se torna o centro da provisão para todas as nações. Aquelas nações que existiam naquela época dependia do Egito e dependia do governo de José, que durante o período de fartura, durante os 7 anos, ele fez ali a reserva ali daquele mantimento para que pudesse, nesse período de escassez, vencer essa fome severa, né? Aqui se cumpre o sonho da juventude de José, mas sem nenhum orgulho, sem nenhuma vingança. Ele lembra daquelas situações quando Deus, lá na sua juventude, disse que os seus pais, os seus irmãos se inclinariam sobre ele. Ele de fato começa a se tornar um governador, né? Depois desse período de fome, os seus irmãos descem ao Egito, a fome alcança a terra de Canaã, e os irmãos de José descem ao Egito para comprar mantimento sem reconhecer José. José reconhece os seus irmãos, fala duramente com ele e testa os seus corações. Simeão é preso e eles devem retornar apenas com a presença do irmão mais novo de José, chamado Benjamim, né? E por final, o teste final que José faz para com seus irmãos, que está lá em Gênesis capítulo 43 até o capítulo 44, quando com Benjamim no Egito, José prepara uma prova, ele coloca o seu copo no saco de Benjamim, acusa Benjamim de roubo, para ver como seus irmãos iriam defender, ou ia de fato expulsar também Benjamim, igual fizeram com ele, e eles percebem que os seus irmãos mudaram de procedimento, mudaram a forma de tratar o seu irmão mais novo, estavam arrependidos da forma como conduziram com José no passado, e ali ele se revela para os seus irmãos, após o teste, eles passarem no teste que José faz com ele. E assim encerra a nossa paraxá. Então, olha que linda história, né, irmãos? Olha como que Deus faz com a história de um homem que estava lá no cárcere, que se tornou governador, e como que ele foi sábio na condução da sua vida, né? Então, o que nós vamos aprender? A primeira coisa, principais ensinamentos dessa paraxá. O tempo de Deus, aprenda o que eu vou escrever, o que eu vou dizer. O tempo de Deus não é atraso. Eu sei que nós sabemos isso, mas a gente precisa, além de saber, entender. A gente precisa compreender e se aquietar, acalmar, ter paz nesses momentos. Porque qualquer um de nós podemos estar passando por situações difíceis, situações que fogem ao nosso controle, como foi o caso de José. E se a gente não tiver a sabedoria de lidar com esses problemas, a gente vai se frustrar, a gente não vai compreender que o tempo de Deus é dele, e que eu preciso me aquietar nesse tempo. Se você estudar a paraxá, as anteriores, você vai ver que José, ele era próspero no cárcere. Ele era próspero na casa de Potifar. O que é prosperidade? Prosperidade nunca foi atrelado com riqueza, como é a crença hoje em boa parte do cristianismo, né? Está atrelado a bens materiais. Não são todos que acreditam dessa forma, mas em alguns aspectos de algumas religiões, de algumas denominações, sim. Nunca esteve atrelado com um sentido de você obter algo, porque José estava no cárcere e a Bíblia chama ele de próspero. O que quer dizer próspero? Próximo é aquela pessoa que está repleta da paz de saber que Deus governa todas as coisas, e por mais que no cenário físico não seja favorável a ele, ele sabe que no mundo espiritual, de uma forma conjunta, Deus está concorrendo às coisas para aqueles que amam a ele e esperam nele. Isso que é prosperar, isso que é ter paz, isso que é ter tranquilidade na condução da vida.
Não sei se é o meu microfone que está dando esses... Depois pergunta ali, eu não sei se é alguém que está mexendo. Então, precisa entender que o tempo de Deus não é atraso. José passou anos no cárcere, mas nenhum segundo foi desperdiçado. O que quer dizer que ele não desperdiçou? Ele viveu a vida. Ele em Potifar, ele se tornou também um primeiro-ministro da casa de Potifar. Olha a característica dele. Você percebe que Deus faz com que aquele que vai alcançar um cargo muito importante, ele primeiro começa com as coisas pequenas. Então, ele primeiro se tornou o primeiro-ministro numa casa, para depois se tornar o primeiro-ministro de quê? De uma nação. E é assim a coisa judaica, é assim a coisa bíblica. Você, para ser um modelo, você precisa ser modelo aonde? Primeiramente, dentro da sua casa, para que depois você venha a ser, sei lá, atingir uma responsabilidade dentro de uma comunidade, depois uma responsabilidade ainda maior dentro de uma cidade, de um município. Então perceba que Deus estava moldando a José em todos os momentos, de maneira que ele pudesse ir subindo degraus. E o que quer dizer que ele não desperdiçou o seu tempo? Em cada situação que Deus o colocou, ele se entregou plenamente para fazer o melhor de si, para entregar o melhor de si. E é o que nós fazemos, irmãos. Eu faço a pergunta a vocês, olha aqui. Quando imagina a situação de José, que José é vendido e é tirado do seio da sua família. E ele vai para uma casa que possivelmente ele devia varrer chão, ele devia pegar coisas pesadas, serviços pesados, serviços que a maioria de nós não queremos encarar. E o que quer dizer que ele não desperdiçou esse tempo? Ele fez isso com o coração grato a Deus. Ele fez isso com toda a dedicação, entregando o melhor de si. É isso que é entender o tempo de Deus. É isso que não é desperdiçar o tempo. Mesmo que a situação seja de uma posição social, não seja favorável a você, porque você teve uma boa posição e agora você caiu de posição, cara, se entregue ao máximo naquilo. Porque se você não se entrega ao máximo, você não está compreendendo que Deus está agindo. Você acha que Deus é um desgovernante. Ele não é um governante, ele não domina a sua vida, ele não está no controle de tudo. E José se entregava. Vocês conhecem esse texto que diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus tudo fez formoso ao seu tempo. Olha a expressão formoso ao seu tempo. Formoso, perfeito, adequado, tempo apropriado, tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Miquetz, que é o nome dessa paraxá, significa no fim. No fim quer dizer no tempo determinado. No tempo determinado. Se você reparar, você vai ver que a Torá não chama, quando você pega o início da paraxá, ela não fala assim, ó, depois do fim de 2 anos. Ela fala no fim de 2 anos, para determinar um tempo exato. Isso é diferente. Usar a expressão depois de um fim de 2 anos é diferente de eu usar no fim de 2 anos. Quer ver? Para ficar claro para vocês. Se eu falo assim para o Jário, Jário, eu vou te visitar. Jário, eu vou chegar depois de 2 horas. Eu posso chegar às 3 e ainda está valendo a minha palavra, porque depois de 3 horas é depois de 2 horas. Mas se eu chego e falo para o Jário, Jário, vou chegar no fim de 2 horas. O que eu estou dizendo para o Jário? Não passo desse horário. O tempo está determinado. Então, quando a palavra de Deus começa aqui descrevendo no fim de 2 anos, esse era o tempo exato de Deus, não era o tempo do homem. É para a gente compreender isso, meus amados. Deus tem um tempo que é dele, em todas as situações dos seus servos. Se você não tem um tempo de Deus na governança da sua vida, então você não é filho. A Brida Hadachá chama isso de bastardo. Ele não fala que Deus corrige a quem ele ama? Se Deus corrige, a expressão corrigir na Bíblia, provação, você vai ver que ela tem 2 conotações, né? Mas no hebraico, toda vez que você vê a palavra provação, provar, ela vem da etimologia da palavra hebraica, quer dizer nes. Nes quer dizer bandeira. Quer dizer, como fala bandeira? Bandeira não é a palavra correta. O estandarte. É um estandarte. O que uma bandeira define? A bandeira ela define em qual país você está, quem é você, em qual etnia você pertence. Eu sou vascaíno. Está vendo como eu sou resiliente?
Se eu viesse aqui com a camisa do Vasco, eu não precisaria dizer a vocês que eu sou vascaíno. A bandeira que está na camisa já identifica o time que eu estou torcendo. A mesma coisa é uma bandeira. Se eu estou com a bandeira de Israel, eu me identifico com Israel. Eu me identifico como judeu. Se eu estou com a bandeira do Brasil, eu falei que eu tenho uma nacionalidade brasileira. O que quer dizer quando Deus está provando? Deus está provando para que você saiba quem você é. Não para que Deus saiba quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe se você é perfeito, se você não é, se você vai falhar, se você vai superar a prova, se você vai conseguir vencê-la. Ele sabe. Mas quando Deus te coloca na provação, não é para que Ele saiba quem você é para que você saiba o seu potencial. Se você vai ser aprovado ou não, se você precisa ainda aperfeiçoar o seu caminho, ou se você já suplantou isso. Então deixa eu tirar o talite que eu estou sem um. Todas as vezes que você visualizar a expressão provação na Bíblia, você vai ver o outro contexto ali um pouco mais na frente, está atrelado com o lado de você se conhecer, de Deus mostrar quem você é. Então, Miqueias diz no fim, indicando o tempo determinado, não atraso, não um tempo inapropriado, mas um tempo correto. Porque é importante, e aí eu faço uma pergunta a vocês, por que é importante entender que o tempo de Deus é perfeito? Tenta responder para vocês. Por que é importante a gente entender, não somente saber, entender que o tempo de Deus é perfeito, para que a gente consiga levar a vida com mais leveza, com mais paz. Porque se você não souber lidar com as situações da sua vida, e nós estamos numa geração onde os problemas mentais e psicológicos são tão grandes, se você não souber colocar as coisas no seu devido lugar e saber que Deus está governando todas as coisas e que você precisa se entregar ao máximo, fazendo o melhor de si para que você consiga vencer, como fez José, se a gente não tiver esse espírito, a gente vai se sucumbir com esses problemas emocionais que estão nos dias atuais. Problemas de famílias, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas sérios, problemas políticos, preocupações políticas, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, eu acho que a gente tem que se preocupar com a política, de fato, a gente tem que se envolver com ela, a gente tem que ser participante, mas se acalme, não entra no desespero, não imagina que Deus vai deixar você desamparado. Faça aquilo que for possível a você para que essas injustiças sejam extirpadas, mas se acalme, confie em Hashem, confie nele. Os dias atuais a gente precisa entender que eles são o quê? Maus, não dá para fugir disso. Você quer falar alguma coisa, meu amado? O tempo certo, Ó, a gente não pensa, assim, ó, e o que eu acho mais maravilhoso, irmãos, eu vou falar por mim, sem conhecer a história de José. Depois que a gente conhece, a gente vai mudar o procedimento. Se eu tivesse alcançado a posição de José, você sabe o que eu faria? De imediato eu ia correr atrás do meu pai. Deixa eu encontrar minha família. Deixa eu ir lá. Ele tinha todas as condições militar, de transporte para chegar até a terra do pai dele. Ele não, espera o momento certo. Está vendo como que era um homem que tinha a plena certeza que Deus governava todas as coisas? Que o que ocorre com a vida dele, que ocorreu com a vida dele e acontece com a sua, não é fruto do acaso. Você não é filha de chocadeira. Você não nasceu do acaso. Você nasceu com um plano divino do início ao fim. E você não tem fim, porque você foi criado para a eternidade. Mas Deus tem um plano perfeito para você, que você precisa se aquietar nele, se acalmar nele, e esperar que Deus faça todas as coisas. Então vamos caminhar aqui, porque a gente tem muita coisa para aprender, ó. É super importante entender o tempo de Deus para a gente levar a vida com mais leveza. Como diz Yeshua deixou claro para nós,
que nos últimos dias teríamos aflições, mas que deveríamos ter o quê? Bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo é ficar... Morre alguém? Estou com câncer? Não. Isso para mim é loucura. Alguém morre, você começa a rir para mostrar sua fé. Perde um parente, vai falar, foi vontade de Deus, eu vou ficar rindo. Não. Sente o luto, sente a dor, vive o problema, mas enfrenta o problema, encara ele com a realidade devida. Conhecendo a Deus, orando a Deus, expressando a Deus seus sentimentos. Eu acredito que Deus, quando fica vendo uma pessoa que quer externar uma fé para apresentar a Deus, as pessoas que confiam demais em Deus, no momento onde ela devia estar sofrendo, Deus está falando assim, ai meu Pai do céu, esse aí está achando que pode ser Deus, não entendendo que ele é ser humano, e eu amo o ser humano quando ele se entrega para mim. Você entende? Quando a gente sofre, essa expressão é tão verdadeira. Você lembra daquela parte quando Arão perde seus 2 filhos, Nadab e Abiú, que ele tinha que fazer um ritual lá de sacrifício na inauguração do templo, do Beit HaMikdash, né? Não é Beit HaMikdash, do Mishkan, que era o tabernáculo. E aí ele não faz o procedimento. Aí Moisés fica irado, Moisés fica bravo, chega para ele, a Torá diz isso, chega para ele e fala, por que você não fez isso? Ele falou assim, como que eu poderia fazer esse tipo de sacrifício que era Shelamim, que era de paz, estando enlutado pela perda? A tradição judaica fala que depois era por causa do luto dos filhos, né? Mas ali ele expressa que ele tinha um sentimento na qual o impediu de fazer aquele rito. E Moisés se sente satisfeito com a resposta dele. Você entende, meu amado? Então se percebe que Moisés percebeu, sim, meu irmão, compreendo a sua dor, compreendo o seu sofrimento. Então é assim que a gente enfrenta a vida, não é escondendo das pessoas, nem escondendo de Deus os nossos sentimentos. Desabafa, entra para dentro do seu quarto, começa a chorar, apresentar fé a Deus e reconhecer que Ele é o governante de todas as coisas. Não é a ausência de choro, não é a ausência de diálogo com Deus, não é a ausência de questionar a Deus, de tentar entender. Diferente você questionar a Deus para que você seja rebelde e não faça aquilo que Ele espera de você, mas questionar a Deus para compreender, por que não? Moisés, quando recebe a visão da sarça ardente, fala, Senhor, eu tenho a língua presa, como que eu vou? Senhor, mas como que eu vou falar com a liderança de Israel? Eles não vão me ouvir. Moisés estava questionando, tentando entender, não era sendo rebelde, falando, Senhor, com as minhas condições eu não consigo. Então, se entregue a Deus com seus sentimentos, com oração. Faz parte da vida. Os adolescentes aí, que tem tanta resposta para obter, às vezes não vai ter no tempo de vocês, mas Deus vai mostrar no tempo. Mas pode chorar, pode orar a Deus, mas assim, questiona com sabedoria, com inteligência, com referência bíblica. José não saiu da prisão por causa da interpretação correta dos sonhos. Ele não saiu da prisão porque foi injustiçado. Ele não saiu da prisão porque clamou por justiça. Ele saiu da prisão porque o plano de Deus estava maduro, estava perfeito, se cumpriu na vida dele. Foi por isso que ele saiu da prisão. É lógico que colaborou com a interpretação do sonho, colaborou pelo fato dele estar sendo injustiçado, colaborou pelo fato dele clamar para sair dali. Olha, percebe, irmãos? Eu entendo o tempo de Deus, mas isso não não tira de mim o sentimento de querer sair dessa situação. Você está com um problema financeiro que está te jogando muito para baixo, você pedir a Deus para que você saia disso não é errado. O que é errado é você se desesperar, não se movimentar, não viver, não ser feliz, não tentar prosperar, não tentar ter um bom casamento, uma boa vivência dentro da sua casa, porque você está na sarjeta, vamos dizer assim. Está lá no fundo do poço. Faz parte da vida de todo ser humano, altos e baixos. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O que você vai fazer na fartura que é a grande questão. Se você gastar tudo aqui, você vai passar mais dificuldade aqui. Então, se a gente não souber lidar com esses modelos que Deus coloca para nós, e a gente copiá-los,
Quando a gente copia, a gente tem mais tranquilidade para tocar a vida. Quando a gente deixa de ter essas referências, as dificuldades são maiores. Está vendo, jovens? Que eu digo aqui, ó, eu sempre aconselho os jovens, cara, se eu pudesse voltar no meu passado, algumas coisas eu mudaria da minha vida, tendo o entendimento que eu tenho hoje. Primeiro, me dedicaria na adolescência e à juventude a estudar, exclusivamente estudar, começar a trabalhar para ter um sustento, para depois pensar em namoro. É fácil isso? É evidente que não, porque esse mundo está cheio de adolescentes e jovens que já querem namorar com 15, 16, 17 aninhos. É fácil você ser um peixe fora d'água? Não é, é difícil. Porque a gente quer imitar, às vezes, a nossa cultura. O Rocha vai ficar chateado se você quiser namorar com 16, 17 anos, seu pai permitir? Não, não vou ficar, vou entender que faz parte da sua adolescência. Mas esse não é o modelo é de José. Vai trabalhar, vai estudar, vai pensar em ter um trabalho, vai se dedicar. O homem já estava com 30 anos quando pensou o casamento. Estou falando para você esperar tanto tempo assim, não. Mas assim, vai estudar, vai se dedicar, vai fazer uma faculdade. Aí quando começar sendo estagiário, já tendo um dinheirinho para pensar num casamento, aí tudo bem. Você vai ganhar o seu fogão, você vai começar a ter uma casa que alguém vai te ajudar, vai ter o seu aluguel. A vida é assim, todos nós começamos com a ajuda de pessoas. Eu fiquei 1 ano no meu casamento, morando na casa que o meu sogro deixou, que era dele, um apartamento dele. 1 ano de graça. Não sei se você vai conseguir isso. A única coisa que eu comprei no meu casamento, se eu não me engano, foi a geladeira, o resto tudo eu ganhei. Faz parte, mas vai pensando, porque o ideal é o modelo de José, que foi trabalhando, foi estudando, foi pensando na vida, tendo o seu sustento, para que no momento oportuno ele pudesse formar a sua família. E um modelo tão verdadeiro que ele pega a tradição judaica, tenta pegar, falar que ela era uma judia. Eu discordo desse pensamento. Sabe por que eu discordo? Porque é maravilhoso entender que José casou com uma egípcia e ele transformou a vida dessa mulher, uma mulher próspera, uma mulher virtuosa, que educou os seus filhos dentro dos princípios do seu marido. Tão verdadeiro foi que Efraim e Manassés receberam a mesma herança do seu avô, a mesma herança dos seus tios, né? Que Jacó dá a bênção dos filhos de José, Efraim e Manassés, como ele deu para os seus outros filhos. Isso não é comum na tradição judaica, na Bíblia. No caso dos filhos de José, Jacó chama José e fala assim: os seus filhos serão meus, eles vão herdar assim como seus tios, seus irmãos irão herdar. Então perceba a forma como ele conduziu a sua família. Eu acho interessante no Egito gerar 2 tribos. Uma egípcia, uma não judia. Você vê, eu falo que tem algumas coisas nas religiões que quebram, não? Que o judaísmo hoje fala que um judeu só é a partir da semente da mãe, né? Se a mãe foi judia. Ruth, Davi deixa de ser com essa tese, né? Porque Davi, ele é neto de Ruth, né? Neto de Ruth, se eu não me engano. Então, de certa forma, deixou de ser um judeu. Mas vamos lá, vamos continuar. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo de Deus não reage à urgência humana, ele responde ao propósito divino. A promessa pode existir, mesmo sem manifestação imediata. Outra coisa que você precisa entender da característica de Deus agir com seus filhos. Quando Deus dá uma promessa a alguém, ela nunca é imediata. Ela sempre tem um tempo de maturação. E às vezes é bastante longo. Bastante longo. Jacó, 20 anos para voltar para a terra que Deus tinha prometido dar a ele. 20. Não era 2 dias, não era 2 meses, não era 2 anos, era 20. 20 anos. A gente precisa entender que isso é um modo operandi de Deus. Então Deus te dá um sonho, te dá uma revelação. Por mais que venha tardar aquela promessa, aquela visão, como diz Abacuque, espera. Por mesmo que ela demore, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. A gente não tem uma música que fala isso? Aquele que te prometeu é fiel para cumprir, e vai cumprir no tempo dele. Esperar não é ausência de fé, é fé amadurecida.
esperar não é ausência de fé, é fé amadurecida. O Eterno trabalha nos bastidores enquanto parece estar em silêncio. Já aconteceu isso com alguém? Você já vivenciou isso? Eu já. O Eterno trabalha nos bastidores quando parece que Ele está no silêncio. É um modelo de Deus de agir. Eu não sei nem se é um modelo... Não, é um modelo de Deus de agir, mas na verdade é um modelo da nossa percepção. Porque talvez se a gente mudasse a percepção, a gente veria Deus agindo. Mas como a gente tem essa característica de achar que as coisas fogem do cenário que nós temos como expectativa, e a gente acha que Deus não está agindo, então entenda que Deus está agindo no silêncio, mesmo que você não compreenda. Abra sua Bíblia no Salmo 105, verso 17 e 19. Salmo 105. Vamos comigo olhar uma pequena palavra aqui que muda todo o sentido, né? Salmo 105. Olha o versículo 17 e 19. Deixa eu ver como está na... Diz assim, ó. Mas enviou um homem depois deles, José, o qual foi vendido como escravo. Verso 18. Algemaram os seus pés com cadeias e o prenderam com ferros, até o tempo em que sua predição provou ser verdadeira. Mas é porque essa tradução... E a palavra... desculpa, é isso mesmo. Ó, provou-se ser verdadeira e a palavra de Deus o que está aí na sua Bíblia? Por isso que eu falo assim, ó, quando a gente pega uma palavra traduzida do português para do hebraico para o português, a gente perde a essência de alguns aspectos, tá? Não fica preocupado achando que você precisa aprender hebraico só para ler a Bíblia. A nossa Bíblia é perfeita para te salvar. Fica super tranquilo com isso, para te trazer a palavra de repreensão, de conforto, de prosperidade. É perfeita, mas perde alguns aspectos. E aqui, ó, um deles. Essa expressão que está aqui, ó, a palavra do Senhor o provou, a expressão provou, ela vem do verbo tsaraf. Tsaraf significa refinar. Refinar. Então, ao invés de você colocar provar, troca essa palavra por refinar. Vamos ler de novo, ó. Adiantou-se um homem, José foi vendido como escravo. Verso 18. Algemaram os seus pés com cadeias e o prenderam com ferros, até o tempo em que sua predição provou ser verdadeira, e a palavra de Deus o refinou. Então o tempo de Deus refinou José, o tempo de Deus refina a mim e a você, aperfeiçoa a mim e a você. Rocha, eu sei disso, eu sei que nós sabemos, mas a questão é como nós procedemos quando estamos vivendo, porque saber todos sabemos, mas na hora de viver, será que a gente sabe tomar esse procedimento? Porque José tomou. Se José tomou e conduziu a sua vida dessa forma correta, também é possível a mim e a você, porque ele não é um super-herói. Ele não é um Ben 10 para a realidade do Isaac. Ele é um ser humano passível a erro como a mim e você, e ele adotou isso para si. E ele foi refinado, ele adotou isso, e a gente precisa também tomar esse modelo, né? Isso é tão verdadeiro que Yeshua, antes de se tornar rei dos reis, senhor dos senhores, teve que padecer sofrimento. Se ele não tivesse cumprido a missão da cruz, algum prejuízo teria. O modelo de Yeshua, de passar pela provação, você percebe que Adão, o primeiro homem, foi provado pela serpente lá no início, igual ao Gênesis. Quando você estuda Mateus capítulo 4, que Yeshua também foi provado pelo mesmo Rassatã, que lá provou Adão, e ele passou na prova. Perceba que Yeshua foi passando pelas situações, para que ele pudesse aprender e a se aperfeiçoar. Isso é tão verdadeiro, que tem um texto, se eu não me engano é Efésios, que diz que Yeshua aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Eu acho que é Efésios. Hebreus, né? Hebreus 5, se eu não me engano. 5:8.
Yeshua aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu, pelaquilo que foi provado, pelaquilo que foi refinado. Se Yeshua teve que aprender, o nosso Senhor e Salvador, a nossa imagem exata do Deus vivo, o nosso Mashiach, quanto mais eu e você, meu amado. Quanto mais eu e você. Pastor Rosílio, você quer falar alguma coisa? Quando completou o tempo da salvação. Pode ser. É uma tradução que, mas assim, o que eu acho mais adequado, a tradução para o refinar, que mostra que Deus foi agindo, para quê? Para moldar ele, para preparar ele para o posto que Deus queria colocá-lo. Lembra? Deus colocou ele primeiro como ministro de uma casa, desde pequeno, cuidando das ovelhas do pai, coisa que não era passível para o adolescente, para a idade dele. Desde pequeno, Deus já foi preparando. Então, às vezes, você está passando por situações desde a sua infância para te preparar em algo, meu amado. Ou preparar a sua vida. Agora, vamos lá. Então, voltando aqui o tema que nós estamos estudando, né? O tempo de Deus não é atraso, ele é perfeito. Isso foi claro para cada um de nós? Perfeito. Então vamos para o segundo ponto aqui, ó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, verso 16. Vamos lá. Deixa eu ler esse. É uma leitura um pouco grande, mas não vou ler não por causa do tempo. Mas em Gênesis 41, verso 16, José, o que ele faz? Ele começa a interpretar o sonho. Ele interpreta o sonho e ele dá uma orientação a Faraó. Ele fala: Faraó, olha só, esse sonho que Deus deu a você, ele foi repetido para mostrar a urgência. E ele fala de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Eu vou te dar uma orientação. Coloque um homem sábio e entendido para governar, para que ele possa ajudar a Faraó no período de fartura a recolher esses mantimentos, para que possa vencer e suplantar os 7 anos de escassez. Meus amados, tire da cabeça você achar que José dá essa orientação para Faraó para se promover. Ele não pensava em si. Quando ele dá essa indicação para que Faraó colocasse um homem sábio e inteligente, ele pensava em outra pessoa que não fosse ele. Ele foi com toda a simplicidade e humildade, e sabendo que Deus ia prover todas as coisas para ele. Então, o que eu estou querendo te mostrar? O caminho da simplicidade e humildade é o caminho da exaltação de Deus. Se você se exaltar em algum momento dessa caminhada, as consequências serão mais difíceis. O tempo de Deus há de atrasar na sua vida. Nós podemos atrasar o tempo de Deus, tá? Podemos. Por favor, tente fazer com que o tempo de Deus se encaixe na sua vida. É fácil? Não, mas tente. Se esforce ao máximo. Porque o texto bíblico, seja Salmo 40, seja Efésios também, diz que Deus exalta o humilde. Ele exalta o humilde. Então, viva uma vida de forma humilde, reconhecendo as pessoas, respeitando as pessoas, não se exaltando, não achando que os seus méritos são capazes de vencer. José tentou fazer isso em alguns momentos, e é normal, mas entenda que vai ter um momento que você vai ter que se dedicar ao máximo, mas descanse no Senhor, e seja humilde na relação com o ser humano, com o próximo, porque se você for humilde, você vai perceber que com bons exemplos e com boas ações, você vai atingir aquilo que Deus espera de você. Então comece com essa característica. E outra coisa, o que José faz? Além de ter dom de interpretar, ele coloca a mão do arado, ele trabalha, ele se dedica, ele não fica só delegando, não. O texto diz que José foi para as regiões, ele foi cuidar do problema, ele foi trazer a solução. Ele não só delegou, ele poderia ter delegado, mas ele correu atrás, ele botou a mão. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo dizer que dons espirituais precisam caminhar com bom caráter, com boas atitudes, porque não adianta ter dom espiritual como tinha José se não tiver uma condição de vida boa, um bom exemplo. Ele poderia ter sonhos maravilhosos, mas se a condição de vida dele não fosse perfeita, o que te serviria de bênção para o Egito e para as nações da época?
Quantas pessoas se apegam a outros por ter dom? Você já viu? Você vai pessoas correndo atrás de milagre, porque você vê o pastor ou a denominação tal, que mostra lá na televisão milagre atrás de milagre. Nem sei se são, mas se são, tudo bem, não estou aqui julgando. Pode ser que seja realidade. Mas não adianta se tem milagres, se tem dons espirituais, se o caráter de vida não converge com aquilo, meu amado. Eu vou ser sincero com você, se você for em uma religião que tem um viés mais espiritual, vamos dizer assim, um pouco mais místico, você vai encontrar dons espirituais ali. Vai encontrar, tem gente que vê morto e vê mesmo. Fala com o morto e fala, não sei lá se é morto, se é demônio, se é espírito, estou dizendo que fala, que vê. Isso é dom espiritual, só que não usado por um lado errado. Usado por um lado errado. Dons espirituais qualquer um pode ter, mas os dons espirituais têm que convergir com o modelo, tem que convergir com o procedimento de vida. São essas coisas que se encaixam. Se tiver os dois, muito bem. Às vezes pode ter um modelo de vida e não tem dom espiritual nenhum, tá? Pelo menos que se acha, né? Porque ensinar a palavra de Deus é um dom espiritual, dom maior, que eu posso te dizer. Você entende? Então, esses modelos têm que se encaixar, e é o que aconteceu com a vida de José. José não apenas interpreta sonho, ele governa com sabedoria. Revelação sem maturidade gera queda, revelação com caráter gera governo. Não governo de posição social, governo de vida, governo de casa, governo de família. Então tem um monte de gente com dons espirituais com a família destruída, desgovernada, sem propósito, porque não entende que o dom de Deus tem que convergir com caráter de vida, com procedimento de vida. Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Um guerreiro, na época de você vencer territórios com a batalha, ele era super importante, super valorizado, desejado por todas as outras nações, né? Quando a gente estuda aqueles filmes antigos, você vai ver que tem aquele guerreiro tal, será que ele não pode vir para cá não, para ajudar, incentivar meu exército? Era super cogitado. Mas é melhor ter um sábio que sabe governar a sua casa do que alguém que tem um dom maravilhoso e que desgoverna tudo, como foi Sansão. Um dom maravilhoso, mas de certa forma desgovernou a sua casa. Desgovernou a sua casa. Como cidade derribada sem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Dons sem domínio próprio tornam a pessoa espiritualmente vulnerável, mesmo sendo super talentosa. Não desperdice o seu talento com mau procedimento. Conduza os dons que Deus te deu com o seu procedimento de vida. Terceiro ponto. Deus transforma a dor em instrumento de salvação. Olha como isso é verdade. Deus transforma, e aí converge, pastor, com o que você falou lá, né? Que é a palavra da salvação, né? Deus transforma a dor em instrumento de salvação. O sofrimento de José se torna meio de salvação para o Egito, olha só, para as nações, para a sua própria família. Agora para pensar, irmãos, olha aqui comigo, vamos analisar a história com sabedoria e com inteligência. Se Deus não tivesse enviado a fome para a terra, será que José estaria naquela posição? Se Deus não tivesse enviado a fome da terra, será que os seus irmãos teriam saído da terra para encontrar seu irmão no Egito? Se Deus não tivesse dado... Eu imagino Jacó agora, voltando para o cenário de Jacó, que o Jário comentou aqui, que ele fica meio esquecido, né? Imagina lá, Jacó, o patriarca Jacó, passando fome numa terra onde Deus prometeu a ele prosperidade. Você entende, meu amado? Olha que loucura! Deus fala, sai da casa de Labão, vai para uma terra que eu vou te abençoar e vou te prosperar. E lá ele passa fome. Você encontra Jacó reclamando a Deus, fala assim, mas você não prometeu vir para cá? Que Deus é você que me faz vir para cá e passar fome? Não, você não encontra esses homens fazendo isso.
Você encontra esses homens entendendo que Deus é soberano e governa tudo, independente se no cenário dele não é realidade. E ele estava ali na expectativa. Você sabe o que ele faz? Ele não fica reclamando, fala: se movimenta, meus filhos. Poxa vida, eu estou velho aqui, vocês estão aí cuidando de ovelha e o pessoal aqui passando fome. Vai procurar comida em outro local? Deve ter falado: cambada de velho parado. Não falaria isso. Não dá para vocês se movimentarem, não? Você quer que o velho do seu pai aqui comece, pegue e faça uma viagem tão severa dessa? Se precisar eu vou, mas vocês estão aqui para isso? Irmãos, a Bíblia só mostra o resuminho, mas possivelmente o diálogo foi tipo esse. Foi fácil não. O homem diz: levanta aí da cadeira e vai caminhar. E eles foram. Mas para pensar aqui os 7 anos de escassez. Quanta gente estaria reclamando: mas Deus por quê? Deus por quê? E fica lá sentado: Deus por quê? Mas Deus por quê? Mas Deus por quê? Mas Deus por quê? Aí fica: mas Deus por quê? E não tem resposta, porque não tem resposta para por quê. Tem resposta para quem ora a Deus e se movimenta. Ora a Deus: mas Deus, por que eu não tenho trabalho? Pô, eu não tenho trabalho porque eu não estou procurando. Deus, por que eu não ganho na loteria? Porque eu não aposto. Irmãos, a gente precisa se movimentar, precisa sair. A gente precisa fazer aquilo que compete. Volto no início do início do estudo. Ele não desperdiçou o tempo. O que é não desperdiçar o tempo? É agir, é fazer aquilo que compete a ele. Tem uma frase de um padre, não sei se é Chieto, já falei isso aqui algumas vezes, vou parafraseá-lo, não sei se é dele, mas eu acho que sim. Diz assim: faça tudo aquilo que compete a você, mas aquilo que você não tem capacidade, entrega a Deus. Então, tudo que compete a você, faça. Aquilo que não poderá ser feito, Deus fará. Mas faça, o que compete a você, faça. Você entende isso? Às vezes vai ter situações sim na vida humana que foge à capacidade humana. Mas a gente precisa fazer aquilo que compete às nossas vidas. É o que José fez. É o que Jacó fez também, né? Então, o sofrimento de José trouxe bênção para o Egito, trouxe bênção para as nações, trouxe da própria família. O que foi pensado para o mal, Deus usa para o bem. Todos nós sabemos disso, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O que é todas as coisas? Todas as coisas: sofrimento, alegria, prosperidade, escassez, saúde, doença, tudo isso. Planos que se frustram, planos que se prosperam. Todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. 4º ponto: arrependimento. E eu vou chegar no 5º, tá? Que é o que eu quero parar aqui uns 10 minutinhos com vocês. Arrependimento verdadeiro envolve mudança prática. Os irmãos não apenas... Quando José estava ali testando os seus irmãos, lembrando aqui da história, José prende Simeão, manda os seus irmãos voltarem com os mantimentos para ajudar a sua casa, e fala assim: vocês só voltam para cá com o irmão Benjamim. Aí Jacó fica lá um período, fala assim: meus irmãos, nós estamos com fome, meus filhos, nós estamos com fome, desce ao Egito de novo. Aí os filhos falaram assim: pai, a gente não pode descer sem Benjamim, porque o rei da terra lá falou que ele tinha que descer com a gente. Então leva Benjamim, se ele faleceu, eu vou... Ele usa a expressão lá, né? Eu vou chorar ali o luto pelo meu filho também. Aí desce com Benjamim. Quando chega Benjamim lá, José reconhece Benjamim, se segura ali no choro, ele vai e esconde o seu copo dentro do saco de Benjamim para tentar mostrar que Benjamim tinha roubado aquele copo. E ele prende Benjamim para ver como seus irmãos iam reagir com seu irmão mais novo, se ia tratar da mesma forma como tratou no passado. Então ele estava testando. Quando os seus irmãos percebem que Benjamim ia ficar preso, Judá chega e fala assim: não, meu senhor, não faça isso. Meu pai já é velho e ele já perdeu um filho, que era José. Ele já perdeu um filho que ele tanto amava, e se perder esse, nosso pai vai morrer com essa notícia, vai sofrer demais. E José, que sai do canto, começa a chorar, né? Olha que história linda, né, irmãos? Dá vontade de falar, eu queria ser a formiguinha ali para ver essa história. E ele começa, ele chora, e Judá fala assim: não, eu fico no lugar do meu irmão.
Aí José percebe, eles mudaram o caráter, eles mudaram a forma de tratar com seu irmão. E aqui diz, arrependimento verdadeiro envolve mudança de prática. Os irmãos não apenas confessam a culpa. Quando estava acontecendo toda essa situação, ele falou assim, isso está acontecendo por causa do nosso pecado com o nosso irmão José. Eles reconheceram isso. Judá muda a sua postura. Antes, ele estava ali encabeçando a venda de José. Depois, oferece a própria vida no lugar de Benjamim. Techuvá, arrependimento, não é emoção, é transformação. A gente pode chorar, eu sempre digo isso aqui, tá, irmãos? O arrependimento está atrelado ao choro? Está atrelado, você pode chorar, você pode ter o remorso da sua situação, mas se não tiver a transformação, ele perdeu a sua eficácia. Então eu sempre digo, é melhor alguém que se transforme e não chore, do que alguém que chore e não se transforme. Se você chorar e se transformar, pois bem, você fez adequadamente a techuvá. Mas techuvá mesmo requer mudança de procedimento. Foi o que fez os irmãos de José. O justo prova antes de reconciliar. Agora o quinto ponto aqui, presta atenção a vocês. Esse tema aqui é um pouquinho mais salgado, mas eu vou repetir. O justo prova antes de reconciliar. Distingue perdão de reconciliação. O perdão, você não tem opção, você tem que entregar o perdão. Entenda o que eu estou te falando. O perdão não tem opção, você tem que entregar o perdão, liberar o perdão. A reconciliação depende de mudança de caráter das pessoas que te fizeram dano. Então, perdão é diferente de reconciliação. Por que eu estou te dizendo isso? Que as pessoas têm dificuldade de separar essas coisas. Acha que perdoar é você receber as pessoas de qualquer forma, sem mudança de caráter. Não é assim, meu amado. O contexto bíblico não é assim. Vou dar um exemplo aqui que pode acontecer na vida de casado. Alguém que comete adultério e vive uma prostituição. Você perdoa. Se essa pessoa não mudar o procedimento, você vai continuar com esse perdão? Não. A não ser que você queira viver no adultério da mesma forma com a pessoa. Então, perdão. Viveu no adultério. Eu perdoei, mas eu preciso para reconciliar o quê? A mudança de procedimento. Às vezes na vida isso também vai ser necessário. Nesse caso de José, era extremamente necessário perceber a mudança de caráter. Porque senão os problemas vão persistir. As situações vão continuar ocorrendo. Então o que José estava fazendo, o perdão ele tinha liberado, é evidente que ele tinha liberado. Ele recebeu os irmãos, ele deu o mantimento, ele não cobrou financeiramente, ele não foi atrás quando ele era ministro para tentar se vingar dos irmãos. Em nenhum momento ele usa a palavra de ofensa para os irmãos. Pelo contrário, quando ele se revela aos irmãos, ele fala assim, não fique triste por ter me vendido para cá, mas foi Deus que me enviou antes para a salvação de vós. Então perceba, se você está com o seu coração cheio de vingança, você não há de prosperar. Mas se você libera o perdão, o caminho da reconciliação é possível, mas você precisa colocar as coisas à prova. Não sai perdoando e entrando dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Isso não é o modelo bíblico. Modelo bíblico é você olhar se teve mudança. Se não teve, meu amado, se afaste. Afaste um pouquinho, libera o perdão, viva a sua vida, prospere, caminhe em você, porque se você tiver ódio e vingança no teu coração, você vai ficar travado junto com a pessoa, mas perdoe, mas tente reconciliar com o modelo bíblico. O modelo bíblico é você colocar as coisas à prova. Eu tenho uma irmã que é fofoqueira até dia chega. Perdoei a fofoca. Mas cara, testa. E se a fofoca continua, não fica botando dentro de casa não, porque vai ter outras. Então, José não se revela imediatamente, ele testa os corações, não por vingança, mas por discernimento. Perdão não é ingenuidade, é sabedoria com verdade. José não age por vingança, mas por discernimento. Olha, irmãos, Deus perdoa os nossos pecados? Perdoa ou não perdoa? Sim. Mas Deus quer mudança de vida? Sim. Por que você acha que eu tenho que perdoar e não ter expectativa de mudança de vida da outra pessoa?
Percebe? A forma como Deus age conosco é a forma como nós temos que agir com as pessoas. Esperar que as pessoas também agem relacionado a nós. José não age por vingança, mas por discernimento. José reconhece os seus irmãos, mas não se revela. Ele observa, ele confronta, ele cria situações de prova. Eu sempre digo, irmãos, o travesseiro é o melhor conselheiro. O que é o travesseiro como melhor conselheiro? É botar a cabeça e dormir. Não seja imediatista, para que você se entregue de imediato. Dê tempo às coisas, se acalme um pouquinho, libera o teu coração e dê tempo para que as coisas venham se assentar. E no final, José lembrou-se dos sonhos que tiveram a respeito deles. Para findar, José não age a partir da dor do passado. José não age a partir da dor do passado, mas a partir do propósito de Deus revelado nos sonhos. José se lembra dos sonhos. Ele não se lembra do ódio, dos ciúmes, de ter sido vendido. Ele se lembra dos sonhos quando estava conversando com os irmãos. Ele se lembra dos propósitos de Deus. Se a gente se lembrar dos propósitos de Deus, quando a gente é ferido, a gente prospera, a gente caminha. Se a gente libera o perdão, a gente prospera, a gente caminha. Mas se a vingança, se a dor do passado é aquilo que mais está preenchendo o teu coração, meu amado, você vai ficar travado da mesma forma. Sem confronto não há techuvate verdadeira. O primeiro efeito das provas de José é consciência de culpa, e eles tiveram. O arrependimento completo ocorre quando a pessoa é colocada novamente na mesma situação e não peca. Judá fez isso. Antes ele vendeu seu irmão, depois ele quis estar no lugar de Benjamim. Então ele poderia ter dito, fica aí, Benjamim. Quebrou a cara. Ninguém mandou você colocar o copo aí dentro do saco. Ninguém mandou. Fica aí. Não, eu fico no lugar do meu irmão. Eu fico no lugar do meu irmão. Foi colocado na mesma situação. No passado ele quis vender José. Agora não, eu quero ficar no lugar dele. José cria exatamente essa situação. Um irmão favorito, um risco de perda, a oportunidade de repetir o pecado, mas eles não repetem. Eles mudam de posição. Claro. Sim, total. Não vai suportar isso. Mente diferente. Lá no passado eles tiveram preocupação nenhuma, mostraram lá uma veste ensanguentada e entregaram. Muito bom. José testa especialmente a atitude em relação a Benjamim, a responsabilidade de Judá, a mudança real de comportamento. O justo, Provérbios capítulo 12, verso 26, o justo é cauteloso em suas amizades. Perdoar não significa restaurar intimidade automaticamente. Entendam isso, tá, meus amados? Não significa. Confiança é restaurado com frutos, não com palavras. Perdão sim, com palavras. Agora, confiança é com frutos. E aí, só para a gente findar aqui, compromissos para nós. Estamos dispostos a esperar o tempo de Deus? Essa é a pergunta para cada um de nós. Temos usado os nossos dons com humildade, com simplicidade, com os exemplos? Nosso arrependimento tem gerado mudança real? Somos instrumento de provisão, mesmo para aqueles que nos feriram. José foi instrumento de provisão para aqueles que o feriram, não de vingança. Se aprendemos todas essas coisas, fica a seguinte palavra: o mesmo Deus que esteve com José no cárcere foi o Deus que colocou no trono. A diferença não foi o lugar, mas o tempo. O mesmo Deus que agiu para com José dessa forma, age comigo e com você. Seja um José da mesma forma como José foi no passado. Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe. Vamos ficar de pé. Mostra pro Lucas lá depois, o relógio. Bate foto e mostra para ele. 12:00 em ponto. Desculpa a tua cabeça.
Yevareha Adonai verishmereha, Yaeha Adonai panaveleha vihuneka, Isa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Amém. 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 Shabbat shalom para todos. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Amém.